Olá pessoal, vamos trazer hoje uma curiosidade sobre os números primos. Na década de 60, um matemático cujo sobrenome é Ulam escreveu os números em espiral, né? E chamou isso e hoje a gente chama isso de espiral de Ulam. Ele formou um quadrado, tá? No meu caso aqui eu fiz um quadrado 15 por 15. E no centro do quadrado eu coloquei o número 1. Em seguida, saí escrevendo os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dando uma volta aqui em torno do 1, tá? Escrevendo todos os números, até o 225, que é 15 vezes 15, já que aqui é um quadrado de 15 por 15, ok? Em seguida, ele marcou os números primos, que aqui eu já trouxe marcado, né, em vermelho, destacado aqui em vermelho. E o curioso que ele observou, né, a curiosidade que ele observou, foi que se você olhar para as diagonais, por exemplo, essa diagonal, os números primos se concentram em algumas diagonais em maior quantidade do que em outras, né? Se a gente olhar para essa diagonal, por exemplo, ela vai ter 1, 2, 3, deixa eu colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números primos. Se eu pegar a diagonal vizinha, né, ficou horrível. Se eu pegar a diagonal vizinha, eu só vou ter 2. Então, assim, existia uma concentração de números primos em algumas diagonais específicas, né? Essas duas aí fica bem evidente. Uma outra também, né, que concentra um número significativo de números primos, essa diagonal aqui, né? Em relação a essa, o número de primos é bem maior nessa outra, né? Se bem que aqui a gente poderia dizer, ah, tá, mas aqui a diagonal é maior do que essa, né? Então faz sentido ter mais primos. Mas quando a gente olha para esse caso aqui, né, que eu mostrei inicialmente, isso fica evidente que algumas diagonais apresentam um número significativo de primos a mais do que outras, porque essa diagonal de cima, né, essa daqui, ela é um pouquinho menor que essa, tem um pouco menos de números, né? Mas a quantidade de primos é muito superior a essa outra diagonal, tá? Então isso foi uma característica que ele observou. A despeito dessa espiral, né, a gente escreveu aqui uma fórmula conhecida, né? Essa fórmula é um polinômio, né, de segundo grau, e esse polinômio ele gera números primos. Se você substituir o n por 1, 2, 3, etc., ele vai gerar números primos. Esse número aqui é primo, esse aqui é primo, esse é primo, todos aqui são primos. Agora, para todo n que isso vai dar um primo? Não. Até o 40, esses números aqui vão ser primos. O 41, evidentemente, não é, porque eu fico com um múltiplo de 41 aqui também e aqui também. Mais especificamente, se o n for 41, esse n aqui vai ser 41, que cancela esse, porque tem um menos. E aqui fica 41 quadrado. E um quadrado não pode ser primo, tá? Então, para n igual a 41, isso não dá um número primo. O curioso é que existem outros números, né, para n superior, para um n maior que 41. Vão existir outros primos gerados por esse polinômio. E a curiosidade com relação à espiral, né, dos números. Se no centro do quadrado eu colocar o 41, que é o primeiro desses primos gerados por essa fórmula, se eu colocar no centro,
e fizer a espiral, né, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, ou seja, se eu for colocando os números ao redor do 41, né, aí os números que são gerados pela fórmula, pelo polinômio de Euler, né, ficam na diagonal principal do quadrado. E isso realmente é surpreendente, tá? Bom, essa é a curiosidade, né, que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. A respeito de polinômios, existem outros polinômios que também geram números primos. Agora, não existe, já foi provado que não existe nenhum polinômio que seja capaz de gerar números primos para todo n. Ok? Isso é uma coisa que já foi provada. Um pouquinho depois que o Euler sugeriu esse polinômio como um gerador de primos. Ele já sabia que não gerava todos os primos, nem tampouco para todo n. Aí alguém depois dele provou que um polinômio, não de grau 2, mas de um grau qualquer, com coeficientes inteiros, ele não gera primos para todo n. Pode gerar primos, mas não para todo n. Ok? Bom, espero que tenham gostado dessa curiosidade. Nos vemos no próximo vídeo.